A mentalidade da minha igreja continua pintando os homossexuais como inimigos animalescos e ferozes da família, verdadeiros destruidores da beleza doméstica e do matrimônio. Todavia, paradoxalmente, nos gays e nas lésbicas o desejo de formar uma família é às vezes mais intenso que nos heterossexuais. Eles querem viver um cotidiano sadio, sem medo de dizer quem são. Um cotidiano onde exista simplesmente o respeito à dignidade e à diversidade. A dignidade de toda pessoa na diversidade. Olá, leitores, tudo bem com vocês? Bom, essa já é a quarta ou quinta vez que eu tô tentando gravar esse vídeo e eu sempre me embanando todo porque é um assunto muito polêmico, é um tema muito abrangente, ele é uma coisa muito grande, mas enfim, espero que agora saia. Vamos conversar hoje um pouquinho sobre a primeira pedra, eu, padre gay, e a minha revolta contra a hipocrisia da Igreja Católica, escrito pelo Christoph Scheramsa. Cara, o Christoph Scheramsa, ele era um... Ele é um monsenhor, ele era, né, na verdade, porque hoje ele não é mais, mas ele era um monsenhor muito importante ali na hierarquia do Vaticano. Ele trabalhava na Congregação para a Doutrina da Fé. E ele, eu acho que foi em 2014, 2015, eu acho que foi em 2015, eu vou deixar o ano certinho aqui. Ele simplesmente saiu do armário, ele assumiu a homossexualidade dele e abandonou a igreja. E, tendo abandonado a igreja, ele começou a denunciar a hipocrisia que existia dentro da igreja e que acabou gerando esse livro aqui. E, cara, esse livro é um livro forte, é um livro pesado, mas é um livro extremamente necessário. Aqui o Christoph narra pra gente a autobiografia dele e o processo de autodescoberta e autoaceitação dele. E é uma coisa muito interessante de se acompanhar. Por quê? Porque o Christoph ele tentou se adequar ao sistema, ele tentou se adaptar ao sistema. Ou seja, a gente sabe que a Igreja Católica é homofóbica. Eles não assumem isso, enfim, tem aquela coisa toda, mas é uma homofobia velada. Isso tá mudando um pouco agora, na minha opinião, mas mesmo assim é uma homofobia velada, porque você sabe que eles falam sobre aceitação, sobre aquela coisa toda, mas na verdade eles criticam, eles não aceitam uma família homossexual, eles não aceitam, porque eles dizem que amam pecador, não pecado. Ou seja, eles amam o homossexual, mas não amam a homossexualidade, sendo que a homossexualidade é uma coisa intrínseca à pessoa, não tem como você ser homossexual sem sentir desejo, sem sentir atração. Enfim, o Christoph ele critica muito isso aqui. Até mesmo porque, segundo ele, grande parte dos padres são gays. E é uma coisa que eu mesmo posso comprovar, eu fui seminarista diocesano, eu vi muita coisa que eu preferia não ter visto, eu soube de muita coisa que eu preferia não ter sabido, e eu já vi, eu ia falar que eu sempre vejo, mas não é sempre não, mas eu já vi padres em bate-papo da UOL, padre em aplicativos de pegação, padre caçando em porta de banheiro público, eu já vi essas coisas, e são coisas que realmente existem, e são esses mesmos padres que estão ali pregando ferrenhamente a família contra a homossexualidade, não sei o que, papapá, que são os padres que estão lá procurando alguém, que fazem sexo casual, essas coisas todas. Eu, tipo, cara, eu já soube de muita coisa que eu fico assim, meu, e tipo, esse padre tá ali pregando esse ódio, mas tá lá fazendo aquelas coisas, sabe? Então é uma coisa que revolta realmente essa hipocrisia aqui dentro. E tipo, e o Christoph trata muito sobre a hipocrisia da igreja relacionada à sexualidade humana. Não só a sexualidade homossexual, mas a sexualidade heterossexual também. Ele narra aqui, por exemplo, o caso de um médico que era muito devoto e um homem que era muito devoto também, e ele e a esposa não estavam conseguindo ter filhos, então o médico e o marido enviaram uma carta ao Santo Ofício ali, a Congregação para a Doutrina da Fé, para perguntar se o cara poderia se masturbar para tirar uma amostra de sêmen, para ver se tinha realmente alguma doença, algum problema ali e tal. E o Santo Ofício negou isso, sabe? Tipo, what the fuck? Então, ele narra toda essa hipocrisia aqui dentro. E, cara, eu vou dizer com toda a sinceridade do mundo pra vocês que foi um livro que mexeu comigo porque eu me identifiquei muito com Christoph mesmo. Porque como ele fala aqui, como eu falei pra vocês, ele tentou se adequar ao sistema e por essa adequação ele acabou sofrendo, ele acabou odiando ele mesmo, ele sentia repulsa dele mesmo, até ele entrar nesse processo de autoaceitação, de autoconhecimento, tudo mais. A gente acompanha todo esse processo no livro que eu não canso de dizer que é muito bacana.
Inclusive ele dá umas, tipo, ele indica algumas séries que ele assistiu, indica alguns filmes que foram refúgio pra ele, músicas e tudo mais. Mas enfim, voltando ao porquê que eu me identifico muito com ele. Porque pra quem não sabe, eu acho que vocês que me acompanham aqui no canal eu já devo ter dito isso em alguma vez, eu fui seminarista da Igreja Católica, eu estudei pra ser padre. Eu não fui muito longe, mas eu fui seminarista por 3 anos. Fiquei 2 anos no seminário diocesano e 1 ano no seminário religioso. Bom, no seminário diocesano, eu posso dizer com toda a sinceridade da minha alma que foi a pior época da minha vida. Por quê? Porque o padre, o nosso querido reitor, olha aqui o sarcasmo, ele dizia o seguinte: gente, o que é bom, o que a gente faz de bom aqui dentro, a gente leva pra fora. O que acontece de ruim aqui dentro, morre aqui. Ninguém precisa ficar sabendo. E, cara, eu me sentia muito angustiado por isso, porque eu sou uma pessoa muito verdadeira, eu sou uma pessoa muito sincera, eu sou uma pessoa muito transparente. Eu não gostava, sabe? Pra mim isso não dá certo. E, cara, eu ficava muito mal com isso e era um regime totalitário ferrado, sabe? Um regime totalitário, me perdoa a expressão, mas fudido. E, meu, eu ficava muito mal com aquilo, eu tive crises de ansiedade tremendas. Eu acho que eu devo ter ficado um pouco em depressão, eu não fui diagnosticado com depressão, mas eu tinha claros sintomas de depressão, eu estava depressivo. E, meu, foi a pior época da minha vida. Tanto que depois que eu saí do seminário diocesano, eu fiquei em algum tempo em uma igreja protestante. Depois eu voltei para a igreja católica e eu ingressei num seminário religioso. Cara, quando eu ingressei nesse seminário religioso, eu tive uma das... Toda a experiência negativa que eu tive no seminário diocesano, eu mudei, eu transformei no seminário religioso. Porque lá eu tive uma experiência muito humana, muito bacana, muito linda. Inclusive é uma coisa que Christoph fala aqui no livro, que nem todo padre, nem toda autoridade eclesial, nem todo clero são podres. Tem gente que se salva, tem gente que realmente está lá para fazer o seu papel de ser humano, para trabalhar com humanidade. Realmente eu conheci padres assim, conheci padres maravilhosos no seminário religioso, conheci trabalhos excelentes, trabalhos humanitários maravilhosos e assim, esse é um orgulho que eu tenho de ter passado 1 ano nesse seminário religioso. Mas em relação à diocese, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. E, cara, eu identifiquei muito com o que ele fala aqui. E ele faz algumas afirmações aqui muito interessantes também. Ele diz, por exemplo, que o papado do João Paulo... Ele diz, inclusive, que o papado do Bento XVI foi um dos papados mais gays da história. E que se você parar pra analisar, pra analisar todo o papado, realmente é uma coisa que faz sentido, sabe? Tipo, ele acusa aqui também que o Papa Francisco, ele é muito mal visto pela hierarquia do Vaticano, pelas autoridades do Vaticano. Bem como o Bento XVI, que teve coragem de abandonar o barco, sabe? Tipo, cara, é uma coisa muito... É um livro muito pesado, como eu falei pra vocês. Ele é um livro muito verdadeiro, ele é um livro muito sincero. E eu indico super para que você leia, mas tem que ler esse livro com uma mente aberta, sabendo que realmente aqui vão ter coisas que, se você é católico, se você é um cristão, digamos, fundamentalista, você vai querer queimar esse livro, assim como você vai querer queimar o Christoph. Mas não, cara, muita coisa, a maioria do que tem aqui, tudo que tem aqui praticamente é, é verdade, sabe? E acompanhar essa jornada de autodescoberta, essa jornada de conhecimento dele, de aceitação dele, é uma coisa muito interessante e muito bacana de se fazer. E no final do livro você sente como se você bateu um papo com um amigo ali, você se sente orgulhoso dele. Realmente você considera ele um amigo no final do livro, porque você vê que ele passou por tanta coisa e você vê que ele evoluiu de tal modo que você fica bacana isso aí. Não que ele não tenha errado, pra mim ele errou bastante aqui, no caso, em se submeter a como é que eu posso dizer isso? Se submeter a todo aquele jugo ali, a todo aquele peso, tipo, eu não, sinceramente, eu não conseguiria isso daqui. Pra mim não daria certo viver nessa vida dupla que ele viveu por um certo tempo, tipo, sendo um homossexual com um relacionamento sério e estável por fora e um padre tendo que interpretar o fundamentalista religioso dentro da igreja. Eu não conseguiria viver isso, mas eu entendo por que ele viveu isso, eu entendo isso dele, e eu não sou realmente ninguém para julgá-lo. E, cara, é uma coisa muito interessante. Eu
tive colegas que eu indiquei o livro, que leram, e que me falaram que ele soa arrogante, mas não, cara. Tipo, ele é um cara inteligente, ele é um cara que fala as verdades. E é um livro que eu super, super indico mesmo pra vocês, A Primeira Pedra. Vejo vocês no próximo vídeo, gente. Até mais. Tchau.